Sejam bem-vindos. Hoje teremos a aula 8 do curso Mediunidade e Espiritualidade. E quero agradecer aí a presença de todos. Hoje tem muitos novatos. Espero que ao final nós possamos aí trocar e tirar dúvidas e compartilhar aí os nossos conhecimentos. Então vamos lá. Quero iniciar com uma prece. Eu vou fazer uma pequena leitura aqui do Evangelho, abrindo de forma aleatória. Saiu na parte do capítulo 13, Estranha Moral. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Imolaram-no, portanto, certos de que, matando o homem, matariam a ideia. Esta, porém, sobreviveu, porque era verdadeira. Engrandeceu-se porque correspondia aos desígnios de Deus, e nascida num pequeno e obscuro burgo da Judeia, foi plantar o seu estandarte na capital mesma do mundo pagão, à face dos seus mais encarniçados inimigos, daqueles que mais porfiavam em combatê-la, porque subvertia crenças seculares, a que eles se apegavam muito mais por interesse do que por convicção. Lutas das mais terríveis esperavam aí pelos seus apóstolos. Foram inumeráveis as vítimas. A ideia, no entanto, avolumou-se, sempre e triunfou, porque, como verdade, sobrelevava as que a precederam. Então vamos mentalizar a imagem do nosso Mestre Jesus, com as mãos estendidas sobre nós, derramando o teu amor, o teu carinho, que essa energia emitida por suas mãos possa adentrar o nosso coronário, no alto da nossa cabeça. Essa energia vai simplesmente nos limpar, nos purificar, trazendo bem-estar e trazendo tranquilidade. Que o nosso Mestre Jesus possa iluminar a cada um aqui presente no grupo e todos aqueles que não puderam estar aqui neste momento, que eles recebam da mesma forma toda essa energia de amor. Peço que ilumine cada pessoa para que possa entender o que vamos estudar e que possamos colocar em prática os ensinamentos de hoje. Muito obrigada e que assim seja. Vamos trabalhar o capítulo 5, Bem-aventurado os aflitos. Os itens 26, que diz: dever-se-á por termo as provas do próximo? Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Sacrifício da própria vida, proveito dos sofrimentos para outrem. Então, nós estaremos vendo esses itens. Começando aqui. Dever-se-á por termo as provas do próximo. Deve alguém pôr termo às provas do seu próximo, quando o possa, ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estais nessa terra de expiação, para concluirdes as vossas provas, e que tudo o que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes a pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas, devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Quem somos nós para pôr fim ao sofrimento do outro, retirando-lhe a vida? Através dos ensinamentos, sabemos que o que você planta, você colhe.
é a lei do retorno e somos responsáveis por nossos atos. Deus nos deu o livre arbítrio para que fôssemos donos de nosso destino. Logo, a escolha é de cada um de nós. Eutanásia. O que vem a ser eutanásia? É o ato intencional de proporcionar a alguém uma morte indolor para aliviar o sofrimento causado por uma doença incurável ou dolorosa. Geralmente, a eutanásia é realizada por um profissional de saúde mediante pedido expresso da pessoa doente. No Brasil, no Brasil é considerado homicídio, mas independente da lei do seu país, o que pesa mesmo é a nossa consciência de estar tomando para si essa responsabilidade da vida do outro. Logo, se está pesado, busque forças a Deus. Libere a pessoa que ama no seu coração e entregue e confie que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. E que seja o melhor para aquela pessoa, apenas entregue de coração. Porque às vezes o sofrimento da pessoa que está ali à beira da morte é muito grande. E na confusão de seus pensamentos, ela chega a pedir a algum familiar para que ela prefere a morte do que estar passando por tudo aquilo. Mas mesmo assim, nós temos que repensar, nós não temos essa capacidade de julgar se realmente, né, deve ser feito ou não. Dever-se-á por termo a prova do próximo, continuando. Ajudai-vos, pois, sempre mutuamente nas vossas respectivas provações, e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Vai adiantar ficar lamentando o que está passando? Reclamando? Afinal, o que é reclamar? O re significa repetir, e o clamar, pedir que seja realizado. Então, quando você reclama, você está pedindo que seja repetido o que está a dizer. Portanto, cuidado com o que você reclama. Vai vir em dobro para você. Contra essa ideia, deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Pense bem, se estamos tendo a oportunidade de cuidar de alguém, doando algo que temos, veja isso como uma grande bênção de crescimento. Pense assim: hoje estou em condições de cuidar, de oferecer algo a este irmão. Pense se fosse o contrário. Se fosse tu que estivesses precisando desta ajuda, muito melhor ter a chance de fazer, de cuidar, do que ser cuidado. Deve o espírita estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento, que, faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Portanto, sem receio, empregar todos os esforços por atenuar o amargor da expiação, certo, porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. Aqui vem aquela frase: não são os fatos que nos fazem sofrer, e sim a interpretação que damos a eles. Tudo é a forma do seu olhar, a forma como você olha aquilo que está passando. Então, vamos olhar o que essa dor que está vindo para mim quer me dizer. O que eu posso aprender com tudo isso que está me acontecendo. É isso que temos que buscar.
Porque a partir do momento que você aprende o porquê daquela dor, não vai deixar de ser sofrimento. Você já aprendeu, então por que precisa continuar passando por aquilo? Não é verdade? Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústias, apressando-lhe o fim? As perguntas de hoje, elas são meio que repetitivas, assim, no mesmo sentido, mas é isso aí. Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso, para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? Quando nascemos, para que pudéssemos estar aqui hoje, bem no ato da concepção, foi juntado a esse espermatozoide uma energia que chamamos de perispírito. E é o que realmente vai dar a vida ao corpo. Isso é algo divino, algo que o homem não consegue fazer, consegue estudar e entender que existe esse algo maior que faz pulsar nosso coração. Sendo assim, como podemos confiar mais na ciência do homem do que na ciência de Deus? Sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade, atestada por inúmeros exemplos, de o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia, e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista, que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma, é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos, quando o puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. São Luís, Paris, 1860. Nós espíritas acreditamos que existe vida após a morte, que nosso espírito é imortal e que estamos aqui, nesta terra de provas e expiações, para ter oportunidades de resgatar dívidas passadas, dores mal resolvidas, perdões que não foram concedidos. E, justamente nesse último minuto de vida, podem ser trazidos para o nosso consciente. E bem aqui, no coração, essa vontade de perdoar, de liberar o outro e a si. O que vai fazer toda a diferença no seu caminhar da vida espiritual. Por quê? Porque se tem a oportunidade de ser liberado, perdoado, a pessoa deixa de carregar aquela culpa
que estaria levando eternidade adentro. Portanto, confiem nas leis do amor que Deus colocou e simplesmente cuide, ame, faça o seu melhor. Sacrifício da própria vida. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado de procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil sua morte? Que o homem se mate ele próprio, ou faça que outro o mate, seu propósito é sempre cortar o fio da existência. Há, por conseguinte, suicídio intencional, se não de fato. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir o ato e escusá-lo de seus próprios olhos. Se ele desejasse seriamente servir a seu país, cuidaria de viver para defendê-lo. Não procuraria morrer, pois que, morto, de nada mais lhe serviria. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trate de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pensar e sem pesar o sacrifício da vida, se for necessário. Mas buscar a morte com a premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. São Luís, Paris, 1860. Aqui fica claro que o que vale é a nossa intenção. E o nosso pensamento é quem comanda as nossas atitudes. Se existe a intenção de morrer e a pessoa vai participar de um ato heróico com essa intenção, pode até salvar vidas, mas o mérito da ação pode ser anulado, pois acabou retirando sua própria vida de forma egoísta. O que vale não é o que aparentou ou que as pessoas acreditaram ser, e sim o que estava aqui, no seu coração, naquela hora do ato. Não temos como enganar a Deus e a si mesmo. Pense nisso. Aqui eu venho trazer as formas de suicídio intencional. Nós temos aqui o suicídio altruísta. O indivíduo está extremamente ligado à sociedade e por isso não tem vida própria. Altruísmo, olhando pela palavra, é um tipo de comportamento encontrado em seres humanos e outros seres vivos em que ações voluntárias de um indivíduo beneficiam outros. É um sinônimo de filantropia. Então, aqui é aquela pessoa que não tem vida própria, que ela vive em função do outro. E aí, quando acontece alguma decepção que vai expor essa pessoa, algumas vezes ela pode não suportar isso e acaba sendo um motivo para que ela retire a sua vida. Existe o anômico, que vem da palavra anomia, que é um estado de falta de objetivo e regra, de perda de identidade, provocado pelas intensas transformações ocorrentes no mundo social moderno. Aqui existe uma fraca regulação social entre as normas da sociedade e do indivíduo, e é frequentemente causada por dramáticas mudanças econômicas ou sociais. Aqui também ligado à questão social. Então, quando uma pessoa perde tudo, a pessoa tem uma vida de bonança e perde muita coisa, ele vai ser julgado, tanto pelos familiares quanto pela sociedade. E às vezes a dor é muito grande, porque ele aprendeu que para que as pessoas gostem dele, ele tem que ser essa pessoa que eles esperam, não o que ele realmente é. E daí vem
é a opção do suicídio. E tem o suicídio egoísta. O egoísta é aquela pessoa que tem o hábito de colocar seus interesses, opiniões, desejos, necessidades em primeiro lugar, em detrimento do ambiente e das demais pessoas com que se relaciona. Só pensa no umbigo. Indivíduo é francamente integrados em uma sociedade, de modo que termina sua vida, terá pouco impacto no resto da sociedade. Ele se vê tão pequeno, que é como se ele achasse que ele não vai fazer falta, então que as pessoas não vão sentir a falta dele. Esse é o egoísta. Outros tipos de suicídio que André Luiz fala no seu livro e também no Céu e Inferno, que é o suicídio indireto ou inconsciente. O suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Quem assistiu o filme do André Luiz viu que na história dele, ele provocou esse suicídio inconsciente. Alguns exemplos aqui: o tabagismo, o consumo de álcool e outras drogas lícitas e ilícitas. A glutonaria, que é a gula, então comer em excesso, o sexo desequilibrado e tantas outras. Então, nesse filme, né, e no livro Nosso Lar, lá mostra assim com grande clareza essa questão da pessoa deteriorar o seu corpo físico durante toda a sua vida. E isso é tido como um suicídio. Grande parte da população desencarna por suicídio indireto e inconsciente. As pessoas não têm noção que ao beber, ao comer, a pessoa é diabética, come doce. A pessoa sabe que não pode fazer isso e faz. E cada vez que ela faz, ela vai, né, acabando um pouquinho com o seu corpo físico. Isso é um suicídio a longo prazo. Temos que observar e tomar muito cuidado com isso. Aí eu coloquei aqui no livro dos Espíritos, a questão 1013. O que se deve entender por purgatório? Dores físicas e morais. É o tempo de expiação. É quase sempre na terra que fazeis vosso purgatório, e onde sois obrigados a expiar vossas faltas. O que o homem chama de purgatório é igualmente uma figura pela qual se deve entender, não como um lugar qualquer determinado, mas como o estado dos espíritos imperfeitos, que estão em expiação, até a purificação completa que deve elevá-los ao plano dos espíritos bem-aventurados. Essa purificação, operando-se nas diversas encarnações, faz com que o purgatório consista nas provas da vida corporal. Quando eu era criança, me ensinaram que havia um céu e um inferno, e que no inferno seria o purgatório. Como me dava medo isso daí. Onde, lá no inferno, lá no purgatório, a gente estaria aprendendo através do sofrimento a ser uma pessoa melhor. Mas vejam só, hoje entendemos que esse famoso purgatório, tão temido, é a vida que levamos aqui, nesse planeta Terra, de provas e expiações, através das oportunidades das reencarnações. Como o novo olhar muda tudo. Aqui, Leon Denis vai dizer assim: nenhuma tentativa para o reerguimento moral será eficiente se continuarmos presos à ignorância de nós mesmos. Leon Denis escreveu um livro sobre suicídio muito bom.
Depois eu vou estar colocando para vocês lá no grupo. Dando continuidade, se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? Desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação. Embora também haja a certeza de que morrerá. Mas quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para um momento mais crítico? Não poderia ela salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Pode, muitas vezes, dar-se que ela queira levar ao extremo limite a prova da resignação. E, nesse caso, uma circunstância inopinada desvia o golpe fatal. Proveito dos sofrimentos para outrem. Os que aceitam, resignados os sofrimentos, por submissão à vontade de Deus, e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício? Poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem? Podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem na forma material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. São Luís, Paris, 1860. Uma vez, numa palestra com o Divaldo Franco, ele contou a história de uma dedicada mãe. A mãe desencarnara já há algum tempo e deixou na terra sua filha na fase da pré-adolescência. Era uma menina muito revoltada. Apesar de sua mãe sempre tê-la levado na evangelização, ter tido todo um cuidado ao educá-la, mas ao chegar na adolescência, parece que tudo desandou. Começou a beber, a usar drogas e já havia nascido com uma doença crônica no pulmão, o que merecia um certo cuidado. E por mero descuido do uso de drogas, estava no hospital, entre a vida e a morte. Sua mãe, muito caridosa e devotada, hoje no plano espiritual, estava numa reunião de um grupo de estudos mediúnicos dos encarnados, quando pediu fervorosamente para que pudesse ser feito algo por sua filha, que ela sabia que os atos atuais da filha talvez não merecesse, mas que ela rogava a Deus que fosse feita uma intervenção pela espiritualidade, porque seria mais uma encarnação perdida por essa filha querida. Nessa hora, Bezerra de Menezes, que era o mentor daquele grupo, ouviu as preces dessa devota irmã, sentindo a beleza do amor de mãe e o quanto essa mulher já havia se dedicado a acolher e cuidar dos outros. Então, ouvindo sua prece fervorosa, ordenou aos tarefeiros do grupo que fossem em socorro dessa filha querida. E lá se foram os tarefeiros de Jesus. Foi feita uma cirurgia espiritual, removidos aparelhos, recolhido irmãos sofredores e foi permitido que sobrevivesse. Porém, devido à gravidade dos fatos, ela ia sobreviver
mas agora com uma grande deficiência, justamente para tentar impedi-la de voltar ao uso de drogas e talvez ao suicídio direto. Então, sim, os bens que fazemos aos outros podem servir para interceder por quem amamos, seja pelo mérito ou pelo exemplo que deixamos a quem passa por nosso caminho. Uma prece proferida bem do nosso íntimo tem poderes infinitos. E já finalizando, eu quero compartilhar com vocês a história de uma arte japonesa que nos ensina a ver a beleza das imperfeições, chamada Kintsugi, a perfeita imperfeição dos japoneses. O Kintsugi dizem que essa arte surgiu no final do século XV, quando o shogun japonês Shikaga Hashimasa enviou uma tigela sua quebrada, mas muito linda, que ele usava na cerimônia do chá, para ser consertada na China. Só que quando essa tigela retornou, ela estava emendada com uns grampos, assim de ferro, muito grosseiros. Shogun ficou decepcionado. Então, pediu que seus artesãos propusessem uma solução mais bonita e duradoura. Eles desenvolveram então uma técnica, onde misturavam uma laca especial com pó de ouro, laca ou platina e colavam os fragmentos, retornando a peça ao seu formato original. Só que agora com belas cicatrizes douradas ou platinadas. Dessa forma, ao reparar as peças de cerâmica quebradas com a técnica do kintsugi, o que antes seria descartado ou escondido, agora é valorizado e mostrado com orgulho e admiração. Na técnica do kintsugi, o tempo e a paciência são fatores fundamentais, porque é preciso delicadeza para fazer as colagens dos fragmentos e paciência para esperar a laca secar, já que esse processo pode demorar semanas e até mesmo meses. Essa arte nos inspira a adotar para a nossa vida a aceitação das nossas imperfeições e a valorizar nossas cicatrizes emocionais, aprendendo a ver a beleza que reside nelas. E é essa a visão que quero deixar aqui para vocês, da beleza que existe dentro de cada um de nós, mesmo nas nossas imperfeições, aprendendo a amar e aceitar as nossas dores, aceitar a nós mesmos. E coloca, aqui ainda tem essa frase, coloca o foco em fazer o melhor, em vez de ser o melhor, pois aquilo que outras pessoas fazem está fora do nosso controle. Nós temos o controle de nós e não do outro. Muito obrigada. Espero ter contribuído. Beijo. Oi, pessoal. Oi, Duane, tudo bem? Oi, Sofia, tudo bem? E você? Também. Então, eu queria comentar aqui o seguinte. Esta aula foi como se eu estivesse a ver um filme de películas. A pessoa vieram-me imagens da minha vida, de todos estes itens que a gente falou. E foi bom porque acabei por saber de onde vêm os erros, por saber o que é que está bem, o que é que não está,
E eu queria falar aqui em relação ao suicídio, quando é indireto ou inconsciente. O meu Uhum. pai, o meu pai faleceu com cancro e 2 anos antes ele teve a oportunidade de se redimir, pronto, de parar e dizer, bem, vou pegar a vida e vou vivê-la. E não, ele simplesmente deixou-se ir, tanto que ele nunca quis ser curado. Uhum. E no final, quando já faltavam alguns dias para ele partir, ele já queria ser operado, mas já era tarde demais. E é engraçado como estávamos a falar, parece que encaixa tudo, as respostas às perguntas que eu tinha feito na altura, já vai fazer 3 anos agora, encaixa tudo direitinho, sabes, a aula toda em questão, e para mim foi muito boa, porque eu pensava que nunca iria fazer o luto do meu pai, porque pronto, derivado à nossa situação e tudo, mas agora com esta aula sei que entendi o suicídio indireto e inconsciente, e ao mesmo tempo, ao entender, aceitei, e foi como se eu fechasse a página do luto da morte dele. Eu queria dizer obrigado. Ai, que lindo, nossa. Muito bom, Sofia. Nossa, fico muito É feliz. este, estas aulas têm-me ajudado imenso a entender muitas coisas que não é que eu não entendesse, eu entendia, mas que eu não, como é que eu Fazia falo? sentido. É, é, é isso. Eu queria te dizer obrigado. Ai, de Eu nada. fico muito emocionada sempre com as aulas que a gente dá aqui à quarta, à quinta e à terça-feira, porque aprendo muito, e além do mais também estou a ler os livros de Allan Kardec, Aham. devagarinho, porque é muito, não estou habituada é muito pesado no início, mas depois quando começa a fluir é não parar, não parar, é sempre a seguir. E era isto que eu queria dizer, vou deixar os colegas também falarem. Ah, Obrigado, Clara. eu que agradeço a sua participação. Nossa, muito feliz por você. Obrigado. Rafael está dizendo aqui: o que pode acontecer a uma pessoa que sempre praticou a caridade, o bem e propagou o amor, mas quando desencarnou estava sob efeito de algum tipo de droga? É considerado um suicídio? Então, como disse aqui, é considerado, vai depender na hora do ato, entendeu? Então, assim, a pessoa pode ter sido boa ou ruim, mas na hora de cometer, houve a intenção de fazer aquele ato. Porque, assim, a pessoa se estava sob o efeito de alguma droga, por exemplo, ela sabia dos riscos que poderia, mas a pessoa pode, às vezes, saber dos riscos que pode vir, sei lá, uma overdose. Mas, às vezes, lá no íntimo, ela não acredita que aconteça com ela. Então, às vezes, ela usou aquela droga sabendo que faz mal, sabendo que poderia vir a acontecer, mas se na hora que ela usou, ela não usou com a intenção de extirpar a vida naquela hora, eu acredito que aí existe essa opção, né? Depende da intenção na hora que a pessoa estava ali. Se ela usou a droga, mas ela acreditava que no fundo não ia acontecer, que ia passar, que ela só ia, né, ter os efeitos, né, da droga, eu acredito que talvez não seja o suicídio. O suicídio intencional, porque na verdade, se a partir do momento que a pessoa começa a usar a droga, ela tem aquele suicídio inconsciente, que pode começar ao longo da vida, né? Então, só dela ter usado a droga, sim, é um suicídio inconsciente. Agora, se a gente for falar do intencional, aí depende da hora do ato. A Ellen. Sofia, gratidão por compartilhar. Obrigada, Rafael. Eu que agradeço, Rafael. Sua participação, você estar aqui junto com a gente, muito obrigada. E aí, pessoal, mais alguma pessoa quer compartilhar, fazer? Eu quero só agradecer, né?
tem sido muito bom a gente rever todo esse material, embora a gente fale assim, eu já estudei, eu já vi isso, mas cada dia que é focado os assuntos, surgem novas perspectivas. Então, sempre eu comento isso. Não deixem de ler, não deixem de procurar outras fontes, né? Porque a cada dia tem um olhar diferente para trazer todo esse conforto que a gente sente quando está estudando em grupo, né? Isso, Então, muito é obrigada, verdade. Duane. Eu vou desligar porque eu já vou partir para outra agora. Então tá. Muito obrigada, Beijo a Bia. todos. Beijinho. Tchau. Tchau. Beijo. Mas é isso mesmo. Quando a gente vai pegar um livro, o Evangelho mesmo, quando eu pego o Evangelho, eu já fiz assim, li o Evangelho tudo, já fiz abertura, que faço o culto do Evangelho aí, né, há 26 anos, mas sempre tem um novo olhar, porque depende de como nós estamos amadurecidos, dependendo de como você está, é a forma como você vai ter aquele olhar para aquela leitura naquele dia e naquela hora que você vai fazer. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Então, com esse momento, né, que nós estamos vivendo, assim, essas coisas que estão acontecendo, parece que, bom, eu já tenho 66 anos, né? Mas parece que eu estou amadurecendo mais, vendo as coisas, igual você estava falando, já de uma outra forma, né? Uhum. E eu acho que tem a ver também com esse momento, né? Sim, com De certeza. rever tudo por dentro, né? Isso tem me feito bem, mas às vezes tem me assustado isso, sabe? Tem me assustado. Mas está Depois, sendo se bom. você puder assistir às outras aulas, aí a gente vai explicando sobre a energia quântica, a energia do nosso corpo, e isso facilita da gente entender o que a gente está passando agora. Então, assim, esse momento agora do Covid, ele está fazendo com que as pessoas possam refletir e voltar para si, olhar, ter um novo olhar para as pessoas, principalmente da nossa família, né? Ter esse novo olhar. E também a frequência do nosso planeta está mudando. A gente já está naquela fase de transformação para o mundo de regeneração. Então, a frequência muda muito. E como nós que temos essa sensibilidade maior, porque médios todos nós somos, mas nós temos agora nessa fase essa questão de estar mais sensível a tudo que está acontecendo. Então, tudo isso está facilitando para a espiritualidade que chegue até nós. Então, algumas vezes a espiritualidade tentava fazer o serviço de tocar a pessoa, de chegar até ela, mas não conseguia. A gente tem essa dificuldade, algumas vezes a gente não permite nos conectar com o nosso mentor, com o nosso, né, com a nossa crença, com o nosso Deus, e isso faz com que a gente acabe abrindo essas brechas, que a gente chama de brecha psíquica, que vem as energias ruins, ou aqueles espíritos doentios que vêm e começam a falar, e aí vai acontecendo. Então, essa fase a gente realmente está muito mais sensível a tudo que está acontecendo. Daí a importância da gente estar focando em criar esses grupos de estudo, de trazer o esclarecimento, porque tá assim, como se o ambiente estivesse propício ao aprendizado. Então, eu acredito que é um momento assim muito especial que a gente está passando, apesar das dores que estamos sentindo, da restrição financeira que muita gente está passando, né? Muito obrigada, Tia Cidina. Obrigada a você. O Rafael está falando aqui. Caso de um acidente ocorrido de forma involuntária, também com efeito de qualquer substância no qual a pessoa perca a vida, também sem a intenção de tirar a vida, não é um suicídio, é sim um momento de desencarnar da pessoa? Então, Rafael, cada caso é um caso, né? Se a pessoa
aqui fala com efeito de qualquer substância. A partir do momento que a pessoa usa uma substância, né, um álcool, por exemplo, e vai dirigir, ela tem consciência que aquele álcool pode fazer com que ela perca alguns movimentos, não tenha algumas percepções. Talvez, igual eu disse, ele não tenha tomado aquela substância e foi dirigir com a intenção de suicidar. Mas só dela utilizar a substância que vai, né, que não vai fazer bem para ela, porque assim, quando uma pessoa usa algum tipo de droga, aquilo vai entrar no sistema, né, destrói células nervosas, destrói muita coisa no nosso corpo. E algumas células nunca são revistas, né? Mas aí o que acontece? É daqui para frente, é o que a pessoa aprendeu com aquilo. Agora, a questão do suicídio é que o suicídio inconsciente, ele acaba pegando muita gente, porque as pessoas não têm noção de que qualquer coisa que ela faça e que esteja denegrindo, acabando com o seu corpo, ou impeça que ele tenha uma noção perfeita, isso é um tipo de suicídio a longo prazo. Entendeu? Tá tudo certo, então? Acho que eu vou encerrar por hoje. Agradeço aqui a participação de cada um de vocês. Muito obrigado pela confiança. Muito obrigada aí pelos depoimentos, pelas trocas que nós fizemos. E terça-feira estaremos aí às 18 horas do Brasil, 22 horas aqui de Portugal. Da França já é mais para frente ainda, né, Sofia? Tá quase sendo meia-noite já. Então é isso. É muita vontade de querer participar, né, gente? Quase meia-noite e ainda está aqui, né, junto da gente. Muito obrigada, Sofia. Então é isso, ó. Grande beijinho aí para vocês. Muito obrigada. Qualquer comentário, qualquer coisa que vocês queiram acrescentar, dar sugestão, fiquem com Deus. Um ótimo final de semana para todos. Que sejamos aí abençoados nesses próximos dias até o nosso encontro.